Capítulo 8. Harriet dormiu em Hartfield nessa noite. Havia algumas semanas ela passava mais da metade de seu tempo lá, e aos poucos fora ficando com o quarto exclusivamente seu. No momento, Emma, sob os aspectos, considerava mais seguro e mais gentil que a jovem ficasse com ela o máximo possível. Harriet era obrigada a ir todas as manhãs à casa da Sra. Goddard e lá permanecer por 1 ou 2 horas, mas ficara tacitamente acertado que podia voltar a Hartfield diariamente para uma visita regular de alguns dias. Antes da moça chegar, o Sr. Knightley apareceu para visitá-los, ficando algum tempo em companhia do Sr. Woodhouse e de Emma. Como o velho cavalheiro estava para sair e fazer seu passeio a pé quando o amigo chegou, a filha o persuadiu a não desistir da caminhada, e apesar de seus escrúpulos em deixar o visitante, o Sr. Woodhouse foi induzido a sair pela insistência de ambos. O Sr. Knightley, que não fazia cerimônia com ninguém, oferecia um divertido contraste com suas respostas decididas às tímidas desculpas e à bem-educada hesitação do outro. Bem, acredito que, se o senhor me desculpa e não considera minha atitude grosseira, vou seguir o conselho de Emma e caminhar lá fora por uns 15 minutos. Como o sol está brilhando, creio que é melhor ir dar minha volta enquanto posso. Estou agindo sem cerimônia, Sr. Knightley. Nós, inválidos, nos achamos privilegiados. Meu caro senhor, não haja comigo como se eu fosse um estranho. Vou deixar uma ótima substituta em meu lugar. Emma terá prazer em entretê-lo. Ainda assim, devo pedir-lhe desculpas por deixá-lo a fim de dar meu passeio de inverno. No que faz muito bem, senhor. Eu pediria para que me desse o prazer de ter sua companhia, Sr. Knightley, mas ando muito devagar e, com certeza, o senhor acharia o passeio muito tedioso. Além disso, já terá de andar bastante de volta para sua casa, na Abadia Donwell. Obrigado, senhor, muito obrigado. Também estou quase de saída e acredito que quanto antes o senhor sair para esse passeio, melhor. Vou buscar o seu casaco e abrir-lhe a porta do jardim. Por fim, o Sr. Woodhouse saiu, porém o Sr. Knightley, em vez de ir embora, como dissera, tornou a sentar-se, parecendo inclinado a conversar mais. Começou falando em Harriet e dirigiu à jovem elogios espontâneos, que Emma jamais ouvira fazer. Posso não considerar a beleza dela tão grande quanto você, disse ele, mas é uma linda moça e estou inclinado a acreditar que tenha uma boa índole. O caráter dessa jovem depende das pessoas com quem ela estiver, mas em boas mãos se tornará uma mulher de valor. Fico feliz que o senhor assim pense e acredito que não falta em boas mãos. Vamos, sorriu o cavalheiro. Sei que está ansiosa por um elogio. Portanto, devo dizer-lhe que, de fato, melhorou muito essa jovem. Curou-a daquela risadinha afetada de estudante. Diz realmente bem de seus méritos. Obrigada. Certamente eu ficaria mortificada se acreditasse que nada havia conseguido, mas nem todo mundo faz elogios, mesmo quando merecidos. Não se pode dizer que o senhor tenha dirigido muitos elogios a mim. Por acaso espera que ela venha esta manhã? Deverá chegar a qualquer momento, porque já passou bastante da hora em que costuma estar aqui. Talvez tenha acontecido algo que atrasou, uma visita, quem sabe? Mexericos de Highbury, daquela gente infeliz e cansativa. Pode ser que Harriet não considere cansativas as pessoas que você assim considera. Emma sabia que essa era uma observação acertada e manteve-se em silêncio. Com um sorriso, o Sr. Knightley continuou. Não pretendo mencionar momento ou lugar, mas devo dizer-lhe que tenho boas razões para pensar que sua amiguinha em breve saberá algo bom para ela. De fato? Como assim? O que seria? Algo muito sério, posso afirmar-lhe. Ele continuava sorrindo. Muito sério. Só posso pensar numa coisa. Quem está apaixonado por ela? Quem tomou o senhor como confidente? Emma tinha grandes esperanças de que o Sr. Elton houvesse deixado escapar alguma coisa, pois o Sr. Knightley era uma espécie de amigo e conselheiro de todos, e ela sabia que o jovem cavalheiro o respeitava muito. Tenho motivos para pensar, esclareceu ele, que Harriet Smith logo receberá uma proposta de casamento, vinda, aliás, de uma das mais excepcionais procedências, o Sr. Robert Martin.
A visita dela a Ibenmill, neste verão, parece ter dado frutos. Ele está completamente apaixonado e pretende casar-se com ela. Muito gentil da parte dele, declarou Emma. Mas será que esse senhor tem tanta certeza assim de que Harriet quer casar-se com ele? Bem, digamos que pretende pedi-la em casamento então. Está bem assim? Ele esteve na abadia 2 dias atrás, a fim de me consultar a respeito. Sabe que tenho grande consideração por ele e sua família. Portanto, creio, considera-me um de seus melhores amigos. Foi perguntar-me se eu achava imprudente que ele se casasse tão cedo, se considerava Harriet jovem demais. Enfim, se eu aprovava sua escolha, uma vez que tem alguma apreensão talvez por considerá-la, principalmente desde que a senhorita vem fazendo tanto por ela, no nível social acima do dele. Gostei muito de tudo que o jovem disse. Jamais conheci alguém com tanto bom senso quanto Robert Martin. Sempre fala aberta e diretamente, é muito ajuizado. Contou-me tudo, suas possibilidades e seus planos, o que pretende fazer por ocasião do casamento. É um excelente homem, seja como filho ou como irmão. Não hesitei em aconselhá-lo a se casar. Ele já provou para mim que é capaz de ser um bom chefe de família. E sendo assim, tenho certeza de que nada é melhor do que dar esse passo. Dei minha apreciação sobre a jovem da sua escolha também, e ele foi embora muito feliz. Se até então esse jovem ainda não tivesse dado valor às minhas opiniões, tenho certeza de que nessa noite passou a pensar muito bem em mim. Atrevo-me a dizer de que saiu de minha casa considerando-me o melhor amigo e conselheiro que já teve. Isto aconteceu anteontem à noite. Então, como se pode supor facilmente, ele não deve demorar muito a falar com a jovem, e se não falou com ela ontem, com certeza irá à casa da senhora Goddard hoje. E se Harriet for retida lá por uma visita, deve ser ele, posso garantir-lhe que ela não deve considerá-lo uma pessoa infeliz e cansativa. Por favor, Sr. Knightley, pediu Emma, que sorrira anteriormente durante a maior parte do discurso dele. Como sabe que o Sr. Martin não falou com ela ontem? É claro, respondeu ele surpreendido, que não sei disso absolutamente, mas posso supor. Por acaso Harriet não passou o dia todo aqui com a senhorita? Vamos, disse ela. Vou lhe contar algo em troca do que me contou. Ele falou ontem, quero dizer, ele escreveu e foi recusado. Isto teve de ser repetido até que o cavalheiro pudesse acreditar no que ouvia. Aí o Sr. Knightley ficou rubro de surpresa e descontentamento. Ergueu-se indignado e exclamou: Então essa jovem é mais simplória do que pensei? Como ela pôde cometer tal loucura? Oh, é claro, ironizou Emma. É absolutamente incompreensível para um homem que uma mulher seja capaz de recusar um pedido de casamento. Os homens sempre imaginam que as mulheres devem estar prontas para aceitar o primeiro que as peça. Bobagem! Os homens não pensam dessa maneira. Mas qual é o significado disso? Harriet Smith recusa casar-se com Robert Martin. Loucura se ela o fez, mas espero que você esteja enganada. Vi a resposta dela e ela estava bem clara. Viu a resposta dela? Será que escreveu a resposta dela também? Emma, isso é obra sua. Você a persuadiu a recusá-lo. E se eu tivesse feito? Coisa que estou longe de admitir, não consideraria ter agido errado. O Sr. Martin é um homem respeitável, mas não posso concordar que seja um igual de Harriet, e fiquei muito surpresa por ele ter ousado pedi-la. Pelo que o senhor disse, parece que esse homem teve alguns escrúpulos. Pena que ele os tenha superado. Não é um igual de Harriet? A voz do Sr. Knightley soou alta e agitada. Depois de alguns momentos, ele acrescentou mais calmo. Não, de fato, ele não é um igual dessa jovem, pois é muito superior a ela no bom senso e na situação. Emma, seu afeto por essa moça está cegando. Qual pode ser a aspiração de Harriet Smith, seja por nascimento, caráter ou educação, por alguém mais elevado do que Robert Martin? Ela é filha natural de sabe-se lá quem, provavelmente sem nenhuma fortuna e com certeza sem amizades respeitáveis. Sua posição é apenas a de pensionista de uma escola comum. Não é uma moça sensível, nem de cultura apreciável. Não lhe ensinaram nada útil, é jovem demais e simples demais para ter adquirido algum conhecimento por si própria. Na idade dela, não pode ter experiência alguma, e com sua pouca inteligência, também não é provável que venha a ter no futuro. É bonita, tem bom gênio, e isso é tudo.
Meu único escrúpulo em aconselhar esse casamento foi devido a ele, por considerar que essa moça acha-se abaixo do que Martin merece, e que casar-se com ela lhe será desfavorável. Tenho a impressão de que, quanto à fortuna, ele poderia conseguir muito melhor, e quanto a uma companheira racional ou esposa útil, não poderia conseguir pior. Mas eu não podia argumentar com um homem apaixonado, e queria acreditar que não havia nenhum perigo em Harriet, que tem possibilidade de crescer e tornar-se melhor graças à sua boa índole, e desde que esteja em boas mãos como as dele. Eu sentia que toda a vantagem desse casamento era dela, e não tinha a menor dúvida, nem tenho agora, de que haveria um entusiasmo geral pela boa sorte de Harriet. Tinha certeza até mesmo da sua satisfação, Emma. Imediatamente passou-me pela cabeça que você não iria lamentar o fato de sua amiga ir embora de Highbury, já que estaria muito bem casada. Lembro-me de ter dito a mim mesmo, até Emma, que é tão parcial em relação a Harriet, irá achar que este é um bom casamento. Não posso deixar de concluir que o senhor conhece Emma muito pouco, se pôde pensar tal coisa. O quê? Achar que um fazendeiro, apesar de todo o seu bom senso e de todo o seu mérito, o Sr. Martin, não é nada mais do que isso. É bom casamento para minha amiga íntima. Achar que eu não lamentaria que ela fosse embora de Highbury para se casar com um homem que eu jamais admitiria no meu círculo de amizades. Admira-me que o senhor possa ter me considerado capaz de tais sentimentos. Asseguro-lhe que os meus são muito diferentes e que o seu julgamento não é justo. O senhor não reconhece os direitos de Harriet. Felizmente, eles são estimados de maneira diferente da sua por outras pessoas que não eu mesma. O Sr. Martin pode ser o mais rico dos dois, mas sem dúvida é inferior a Harriet em nível social. A esfera em que ela se movimenta está acima da dele. Seria uma degradação. Seria degradação para uma filha ilegítima e ignorante casar-se com um respeitável e inteligente senhor fazendeiro? Apesar das circunstâncias do nascimento dela, e ainda que no sentido legal Harriet possa ser chamada de ninguém, isso não é verdade para pessoas de bom senso. Essa jovem não deve pagar pelos erros dos outros, nem ser colocada abaixo do nível das pessoas entre as quais cresceu. Dificilmente se pode duvidar de que o pai dela seja um cavalheiro, e um cavalheiro de fortuna. A pensão que recebe é bastante alta, assim como não foi feita nenhuma economia para sua educação e conforto. Para mim, não existe a menor dúvida de que Harriet é filha de um cavalheiro. Tenho certeza também de que ninguém pode negar que ela foi associada às filhas de cavalheiros. É uma moça superior ao Sr. Robert Martin. Sejam quem forem os pais de Harriet, retrucou o Sr. Knightley, seja quem for o responsável por ela, não me parece que tenha tido nem sequer a menor intenção de introduzi-la no que você chama de boa sociedade. Depois de receber uma educação bastante indiferente, Harriet foi deixada nas mãos da Sra. Goddard, para que ela fizesse o que achasse melhor. Em resumo, foi destinada a mover-se no mundo da Sra. Goddard, a ter as mesmas conexões que a Sra. Goddard. É evidente que a pessoa que assim determinou achava que isso era bastante bom para a jovem, e foi bastante bom. Ela não queria mais nada além do que possuía. Antes de você decidir torná-la sua amiga, Harriet jamais se desgostou com o mundo em que vivia e não ambicionava nada além dele. Sentia-se perfeitamente feliz por passar os verões com Martin. Não tinha a menor ideia de ser superior a eles, e se agora tem, deve-o a você. Você não tem sido uma boa amiga para Harriet Smith, Emma. Robert Martin jamais teria ido tão longe se não tivesse certeza de que a moça sente algo por ele. Eu o conheço bem. Tem muita noção da realidade para ser capaz de se dirigir a uma mulher apenas por causa de sua própria paixão. E quanto à presunção, ele é o mais temido de vaidade que conheço. Tenho certeza de que foi encorajado. Era mais conveniente para Emma não dar uma resposta direta a esta consideração. Preferiu retomar sua própria linha de raciocínio. O senhor é o dedicado amigo do Sr. Martin, mas, como eu já disse, é injusto para com Harriet. O direito dela de se casar bem não é tão absurdo quanto o senhor faz parecer. Ela não é uma moça muito inteligente, realmente, porém tem mais juízo do que o senhor pensa, e não merece que seus conhecimentos sejam julgados tão sem valor.
Deixando de lado este ponto, entretanto, e supondo que ela seja apenas bonita e de boa índole, como o senhor a descreve, deixe-me dizer-lhe que essas qualidades, no grau que Harriet as possui, não são simples recomendações para o mundo em geral, pois ela é, de fato, uma moça linda e assim deve ser considerada por 99% das pessoas. E até que os homens sejam muito mais filosóficos do que se pensa a respeito da beleza, até que se apaixonem por mentes bem informadas, em vez de por rostos bonitos, uma moça tão adorável quanto Harriet pode ter a certeza de ser admirada e requisitada, de ter a possibilidade de escolher entre muitos, pois sua beleza lhe dá esse direito. Sua boa índole também lhe dá direitos, uma vez que nesta qualidade se inclui meiguice de caráter e docilidade de maneiras, além de modesta opinião sobre si mesma e uma grande disposição de ser agradável para com os demais. Eu me confessaria profundamente enganada se o seu sexo em geral não concordasse que tais belezas e caráter são as mais elevadas qualidades que uma mulher pode possuir. Devo dizer, Emma, que ao ouvi-la empregar dessa maneira o raciocínio que possui, quase me faz concordar. É melhor não ter inteligência a usá-la mal como você. Sem dúvida, concordou ela como se brincasse. Sei que esse é o modo de pensar de todos os senhores. Sei que uma moça como Harriet é exatamente o que encanta um homem, o que ao mesmo tempo enfeitiça os sentidos dele e satisfaz seu julgamento. Oh, Harriet pode procurar e escolher. Se o senhor desejasse se casar, ela seria a mulher ideal. Será que essa moça deve ser obrigada a aceitar o primeiro pedido de casamento que recebe aos 17 anos, quando está começando a viver, começando a aprender sobre a vida? Não, por favor, dê-lhe tempo para analisar suas opções. Sempre achei que essa era uma amizade realmente insensata, observou o cavalheiro. E guardei esta opinião para mim mesmo, mas agora percebo quanto ela é prejudicial para Harriet. Você vai sufocá-la de tal modo com suas ideias sobre a própria beleza, sobre as coisas a que ela tem direito, que daqui a pouco a pobre menina vai achar que nada é bastante bom para ela. A vaidade agindo em uma cabeça fraca provoca todo tipo de danos. Nada é mais fácil para uma jovem do que elevar demais suas expectativas. A senhora Harriet Smith poderá não receber uma porção de pedidos de casamento, ainda que seja muito bonita. Os homens de bom senso, ou seja lá como você queira classificá-los, não gostam de ter essas esposas bobas. Os homens de boa família não são inclinados a unir-se a uma moça tão pouco relacionada, e a maioria dos homens prudentes teria medo da inconveniência e desgraça que talvez os envolvesse quando o segredo da paternidade dela fosse revelado. Deixe-a casar com o Sr. Robert Martin, e ela estará em segurança, será respeitável e feliz para sempre. Mas se você encorajar a esperar para fazer um casamento mais elevado e ensiná-la a não se satisfazer com nada menos do que um homem de importância e grande fortuna, ela continuará sendo o pensionista da Sra. Goddard pelo resto da vida, ou pelo menos até que, pois Harriet é o tipo da moça que se casará de um jeito ou de outro, fique desesperada a ponto de se contentar em casar-se com o filho de um velho professor de caligrafia. Pensamos de modos tão diferentes nesta questão, Sr. Knightley, que é impossível conciliarmos nossas opiniões. Apenas vamos conseguir irritar mais um ao outro. Mas quanto a eu deixar que Harriet se case com Robert Martin, é impossível. Ela o recusou e tão decididamente que acredito que não haja possibilidade de uma segunda tentativa. Ela terá de enfrentar a consequência de o haver recusado, seja qual for. Quanto à recusa em si, não vou pretender negar que talvez tenha influenciado um pouquinho, porém asseguro-lhe que havia muito pouco para eu ou qualquer outra pessoa fazer. A aparência dele depõe tanto contra si mesmo e suas maneiras são tão ruins que se alguma vez Harriet sentiu qualquer inclinação em aceitar o Sr. Martin, agora já não a sente.
Acredito que, enquanto ela não havia conhecido ninguém superior, tolerava esse jovem fazendeiro. Ele é irmão de suas amigas, fez de tudo para agradá-la, como jamais tinha visto alguém melhor. Isso deve ter sido o que mais o ajudou. Harriet não podia achá-lo desagradável enquanto se encontrava em Abbey Mill, mas a situação alterou-se. Agora essa moça sabe o que é um verdadeiro cavalheiro, e apenas um cavalheiro em maneiras e cultura terá alguma chance com ela. Quanta tolice! Estas foram as maiores tolices que alguém já disse. Revoltou-se ele. As maneiras de Robert Martin incluem bom senso, sinceridade e bom humor, qualidades estas que o recomendam. A mentalidade dele possui até mais nobreza do que Harriet Smith pode avaliar. Emma não respondeu e tentou demonstrar-se alegremente despreocupada. Porém, na verdade, sentia-se desconfortável e desejava ardentemente que ele fosse embora. Não se arrependia do que havia feito. Ainda se considerava melhor juiz do que ele dos direitos de uma mulher e de seu refinamento. Contudo, tinha tal respeito pelos julgamentos do Sr. Knightley em geral que a desgostava vê-lo tão acirradamente contra ela. Era-lhe muito desagradável e sentia a profunda raiva com que ele antagonizava. Alguns minutos passaram-se em angustiante silêncio, com apenas uma tentativa de Emma de falar sobre o tempo, que não obteve resposta. Por fim, o resultado dos pensamentos do Sr. Knightley ficou bem claro nestas palavras. Robert Martin não perdeu grande coisa, apesar de ele não saber disso, e espero que não demore muito até que o perceba. Suas opiniões sobre Harriet são bem conhecidas somente por você mesma, Emma. Todavia, como você não faz segredo de seu amor por arranjar casamentos, é de supor que tem ideias, planos. Como amigo, devo alertá-la de que se Elton é o homem que escolheu, seu esforço será em vão. Emma riu e fez um vago gesto de negativa. Ele prosseguiu. Pode acreditar, Elton não vai servir. É um excelente homem, um respeitável vigário de Highbury, mas jamais fará um casamento imprudente. Conhece o valor de um bom regimento melhor do que ninguém. Elton pode falar de maneira sentimental, mas age racionalmente. Conhece tão bem as próprias qualidades quanto você conhece as de Harriet. Ele sabe que é um jovem cavalheiro muito bem apessoado e que se torna facilmente o favorito aonde quer que vá. Por seu modo de falar em momentos de intimidade, quando há apenas homens presentes, tenho certeza de que não desperdiçará o seu potencial. Já o escutei discorrer com entusiasmo sobre jovens senhoritas pertencentes a uma grande família, que são amigas das irmãs dele e que têm 20.000 libras de dote. Estou muito agradecida ao senhor, Emma riu de novo. Se eu estivesse empenhada no casamento do Sr. Elton com Harriet, seria muita bondade sua abrir meus olhos. Entretanto, no momento, quero Harriet apenas para mim. É verdade que gosto de arranjar casamentos, mas é claro que não tenho esperanças de repetir meu feito em Randalls. Devo parar enquanto ainda tenho êxito. Passe um bom dia, disse o cavalheiro, erguendo-se e indo embora abruptamente. Ele imaginava a decepção sofrida pelo jovem fazendeiro e mortificava-se porque tinha certa culpa devido ao conselho que lhe dera. Além disso, a atuação, que era mais do que certo, Emma tivera nos acontecimentos, aborrecia-o profundamente. Emma também sentia-se nervosa, porém as causas dessa agitação não eram muito claras para ela. Nem sempre estava plenamente satisfeita consigo mesma, nem tinha absoluta certeza de que as suas opiniões eram as certas e as do adversário erradas, como o Sr. Knightley parecia ter. Ele havia ido embora, deixando bem claro que aprovava inteiramente a si mesmo. Ela estava muito desanimada, mas um pouco de tempo e a presença de Harriet bastariam para recuperar-se. A demora da jovem em chegar começava a preocupá-la. A possibilidade de o fazendeiro ter ido à casa da Sra. Goddard pela manhã, de haver encontrado Harriet e defendido sua causa, eram ideias alarmantes. O medo do fracasso, por fim, tornou-se ansiedade, e quando Harriet apareceu, alegre e sem nenhum motivo sério para a demora, Emma sentiu uma satisfação que a levou a fazer as pazes com a própria consciência e a convenceu de que, independentemente do que dissesse ou pensasse, o Sr. Knightley não havia feito nada, que a amizade e os sentimentos de uma mulher não justificasse.
O Sr. Knightley a havia assustado um pouco em relação ao Sr. Elton, mas concluiu que ele não tivera oportunidade de observar o jovem vigário como ela o fizera. Muito menos com interesse, nem devia admiti-lo a si mesma, apesar das pretensões do Sr. Knightley. Com a argúcia de uma observadora como ela. Conseguiu convencer-se de que ele falara impensadamente, levado pela raiva, apenas o que rancorosamente desejava que fosse verdade, e não o que sabia de fato. Era evidente que, como homem, ele ouvira o Sr. Elton falar com muito mais liberdade do que ela, e que o jovem cavalheiro não devia de fato ser imprudente e desconsiderado em relação a dinheiro, mas sim, pelo contrário, naturalmente atento a esse respeito. Entretanto, o Sr. Knightley não fazia justiça à influência que uma forte paixão poderia exercer sobre a guerra contra motivos de interesse. O Sr. Knightley não via tal paixão e, por isso, não podia ter ideia de seus defeitos. Mas ela vira o suficiente para não duvidar do poder da paixão para superar as hesitações que uma razoável prudência originalmente pudesse provocar. E tinha certeza de que o Sr. Elton não possuía uma prudência acima da razoável. A disposição alegre de Harriet acalmou-a. A jovem voltara não disposta a pensar no Sr. Martin, mas sim a falar no Sr. Elton. A senhorita Nash lhe contara uma coisa que ela apressou-se a repetir com enorme contentamento. O Sr. Perry havia ido à casa da Sra. Goddard para examinar uma criança doente e dissera à senhorita Nash que estivera no dia anterior em Clayton Park, onde encontrara o Sr. Elton, e ficara surpreso ao saber que ele iria sair em viagem para Londres na manhã seguinte. Haviam jogado whist, jogo este em que o Sr. Elton jamais perdia. No entanto, o Sr. Perry afirmou que naquela noite o habilidoso jogador mostrara-se inábil, distraído e perdera muito. Quando resolveu retirar-se, o Sr. Perry tentara convencê-lo a adiar a viagem por um dia, mas ele se recusara, dizendo-se determinado de maneira muito particular a viajar, pois tinha que tratar de algo que não poria de lado por nada neste mundo. Parecia tratar-se de um encargo invejável, que colocara nas mãos dele algo muito precioso. O Sr. Perry não ficara sabendo do que se tratava, mas tinha absoluta certeza de que havia uma dama naquela história e dissera isso ao Sr. Elton, que apenas o fitara intensamente, sorrira e partira muito animado. A senhorita Nash havia contado tudo isso a Harriet e feito muitos comentários sobre o Sr. Elton. Depois olhara de modo significativo para a jovem e havia comentado que não pretendia entender de que encargo se tratava, mas tinha certeza de que a mulher preferida pelo Sr. Elton podia se considerar a mais feliz do mundo, uma vez que, sem dúvida alguma, ele não tinha igual em beleza ou refinamento.